Oh, now it's here and we are live. Hello everybody, how's it going, guys? Welcome to class number 78. Cada vez que eu digo o número da nossa aula aqui, quase que eu me assusto. Já a aula de número 78. Oh my God! Guys, sejam todos muito bem-vindos aqui à aula de número 78, então, com o teacher Felipe. Se você está assistindo esta aula aqui agora, ao vivo comigo, seja bem-vindo, mas se você está assistindo a gravação dessa aula, seja muito bem-vindo também. Aula de hoje, quinta-feira, mão na massa, a gente sabe que são as nossas aulas práticas aqui, né? Literalmente aquela que a gente suja a mão aí no inglês, para de uma vez por todas destravar, né? Porque eu acho que o destravar vai muito além daquele falar que todo mundo ali sonha. Quero falar inglês, mas tem muito mais do que isso. E nessas aulas de quinta-feira a gente destrava ouvido, a gente destrava raciocínio, a gente destrava às vezes até umas crenças limitantes aí que você possa ter com relação ao inglês. Então seja muito bem-vindo. E se você não está ainda... aqui, óbvio, subscrito eu ia dizer, né? Subscribed in English. Se você não está aqui inscrito no nosso canal, então considere se inscrever, né? Eu acho que, enfim, tem muito conteúdo bacana, além das aulas, muito vídeo que eu estou planejando aí para um futuro. Quando esse projeto aqui nosso, que obviamente ele tem um fim, né? Ele não é infinito, eu pretendo produzir muita coisa legal, então considere se inscrever aqui no canal, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Deixa eu ver quem já tá por aí na nossa aula. Aula de quinta-feira normalmente são menorzinhas, as pessoas já encarando aí o fim de semana, né? Saindo pro fim de semana. Mas olha lá, o Mr. Pablo já tá aqui pela mensagem, mandou bem cedo, já tá faz tempo por aí. Na sequência, Gilmara, o Mr. Jefferson, Newton, Cesário, Tina, Fernando. Dois Fernando. Ah, não, é o Fê que mandou duas mensagens na sequência. Olha a Tati aí de novo, marcando presença, legal, Rafa, todo mundo. It's so beautiful to see amazing, to really actually amazing good names here, name of friends. So yeah, this, fills my heart with so much love. Thanks so much, guys, for sharing this time here with me. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, é o seguinte, há 2 semanas atrás, eu comentei que as nossas aulas de quinta-feira, elas estavam pequenas, né? A gente já estava fazendo com uma dinâmica, assim, muito acelerada. Eu lembro que faltando, sei lá, 10, 15 minutos para acabar a aula de quinta-feira, não a passada, mas a outra, a gente já tinha acabado a dinâmica, a gente já tinha conversado sobre tudo, enfim. Então, hoje eu resolvi estender um pouco mais o tamanho do nosso conteúdo claro, desafiar vocês um pouquinho. Então eu acho que hoje vai ser um desafio diferente aí. Eu acho que vai ser interessante porque a gente vai trabalhar com um podcast. Já em homenagem ao microfone aqui, vamos trabalhar hoje com um podcast. Hoje vamos utilizar aí então um podcast na nossa aula. Um podcast que tem um pouco mais de 3 minutos. Um podcast de um diálogo britânico, ou seja, na minha concepção, um pouco mais fácil aí de entender, né? A gente já falou bastante sobre esse tema, se o britânico é ou não é mais fácil de entender. Na minha concepção é sim, porque é um pouco mais pausado. Embora a gente não tenha tanto hábito, né, de escutar o inglês britânico, eu acho sim e defendo que ele é um pouco mais pausado e que a pronúncia, né, das palavras é um pouco mais clara do que o americano. Mas enfim, opiniões se dividem aí nesta questão, tá bom? Então, um podcast de 3 minutos onde a gente vai escutar, né? Galera, seguinte, vamos ver aqui, só porque recebi umas mensagens, confirma pra mim qualidade da imagem e qualidade do som, por favor. A Tina mandou ali que a voz estava duplicada. Está duplicada para todos vocês, é só pra Tina. Antes da gente começar aí o nosso podcast, confirma pra mim, porque eu quero que a qualidade seja muito boa pra vocês escutarem certinho o podcast aí, por favor. Look at the quality of it. My God, I can see all the imperfections on my face. Look at this. This is the bad thing about getting a good camera. Vamos lá, galera. Confirma pra mim aí a qualidade pra gente entrar já direto no nosso
podcast. Alright, perfect. Alright, I got it. Alright, that's really good. Ok. Então tá bom, pessoal, enquanto a gente não começa aqui o nosso podcast, não se esqueça de deixar o seu curtir aí, se você gostar da aula até o final, ou um pouquinho antes de você sair, obviamente, não no final, deixe o seu like, please. Vamos lá, podcast, 3 minutinhos sobre um garden bench, né? Então, a gente vai falar aí um pouquinho sobre esse garden bench, que é, né, um banco de jardim. Mas vamos lá, né? Lembra que o tema em si não é importante, sim o conteúdo. Presta atenção, ouvido, tentem entender o máximo possível. Óbvio, é um podcast, não tem legenda, é 100% áudio, 100% inglês. E eu já volto aqui 3 minutinhos. For this week's podcast on English.com, we're talking about a woodworking project. Yes, a garden bench. You're looking very chuffed with yourself, Richard. The bench looks wonderful. Well, I'm certainly not a carpenter. I've never really made anything before, so it was actually a big project for me. Where did you get the plan from? Well, I wanted something really simple, so I trawled the web, the internet, and I got a very simple plan and basically just followed that. But there were some hitches along the way. Yes. The website was American. It had imperial measures, feet and inches, so I had to convert everything into metric, where we are here, and also the sizes of the wood is a little bit different, so I had to do a few conversions. But I got the wood anyway, so that wasn't too bad. I remember you saying that you thought it all looked bigger and heavier than what was on the plan. Yes, the American sizes, they say it's 4 by 4, 4 inches by 4 inches, but they mean the actual finished size is a bit smaller than that. Anyway, technicalities. But yes, it was very big wood, and I only had a hand saw, so it was quite difficult to saw a lot of the wood. Right, you said you had a problem with the saw. I remember you complaining about the drill as well. What was the problem there? Well, once I'd sawed the pieces and I had to bolt them together, and my the drill bit, the bit that makes the holes, wasn't long enough to go through the wood. The wood was so thick I couldn't get through it with the drill bit. So you had to buy an extra long bit? I had to get an extra long bit, and that was quite difficult to use as well. And of course, you have to drill the holes very straight through the wood. So it's turned out quite chunky, hasn't it? Very chunky. So, again, very heavy to move the pieces of wood. I don't have a workbench, so I've got a truck, so I just had to put the pieces of wood on the back of the truck and saw them using that. So it's a little bit awkward. How easy was it to follow the plan? Were the instructions clear? Yes, I chose specifically a very simple plan. Had a couple of joints which were a little bit difficult, but I managed to get those not too bad. And it's got 2 legs, and I followed the plan perfectly, but it ended up both of the legs were the same. So you did 2 left legs? 2 left legs. But actually, in the end of the day, it doesn't really matter. So perhaps not as symmetrical as it should be. Doesn't look completely symmetrical, but you can't really notice it, actually. It's not too bad. Well, I think it looks wonderful. Is it actually finished now? I just need to sand it down because the wood is still a bit rough, and then a lick of paint, and then we're ready to go. We just have to decide where it's going to go, Richard. Yes, that'll be more difficult than making it. Well, carrying it. That's true. All right, it was the podcast. Boa, turma, vamos lá. E aí, antes da gente começar aqui a segunda fase aí da nossa aula, que é a quebra de tudo que foi dito neste podcast, palavra por palavra, eu gostaria que você comentasse aqui comigo um pouquinho no chat. How was it? Como foi aí? E aí, muito difícil? Não foi? Deu para entender? Acharam a questão do British English to be a little more powerful
paused, né? A little me paused. Acharam que foi um pouco mais pausado pelo fato de ser um inglês britânico? Let me know on the comment section. Alright, Giovanna, it is very hard. Na verdade, pessoal, se eu for dizer para vocês duas coisas que eu julgo serem as mais difíceis no sentido de uma habilidade a se treinar, talvez não uma habilidade, mas uma ferramenta, né? Acho que a habilidade a gente distingue só na questão da fala, ouvido, composição, ali, raciocínio. Eu acho que a capacidade de compreensão de um podcast e talvez uma conversa ao telefone sejam as duas, talvez os dois pontos mais complicados do inglês. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque uma conversa ao telefone e um podcast não tem a opção de ter legenda, subtitles, né? Não tem como a gente ter isto. E segundo que um podcast ou uma ligação telefônica diferente de um vídeo que você assiste, você não tem a capacidade às vezes de fazer a leitura labial. Então é 100% raça, ouvido e nada mais. Alright? Eu sabia que ia ser complicado. Nosso primeiro podcast aqui depois de 78 aulas, mas tudo é prática. Trarei mais, eu prometo. Muito difícil, não consegui acompanhar grande parte. A voz masculina era melhor para compreensão, mas me faltou vocabulário. Boa, Diana. Legal, mas bom que você, né, percebeu. A masculina, ele fala até muito mais pausado, né? Não consegui perceber grande parte, foi mais ou menos, mas tá bom, Tina, this is it, né? Pelo menos um pouco. E lembra que aquela dinâmica, pessoal, um pouco hoje, um pouco mais amanhã, um pouco mais depois de amanhã e depois a gente vai indo, evoluindo, sempre um pouquinho mais até a gente conseguir um pocão, né? E eu falo sempre isso, vocês estão cansados de escutar da minha boca, de que a gente precisa sempre se acostumar com o mais difícil. Então a gente precisa pegar, por exemplo, um trecho como esse. Eu sei que para as pessoas mais novas que estão aqui assistindo esta aula de número 78 e não acompanharam as demais, deve estar muito difícil, mas eu acredito que para o pessoal, né, mais antigo, talvez como aqui, deixa eu pegar alguns nomes, o Pablo, Cesário, Everton, eu não sei se o Tarcísio tá por aí, mas as pessoas que me acompanham desde o comecinho aqui nas aulas, o Rafa também já tá faz tempo, com certeza conseguiram entender um pouco mais, porque é aquilo, pessoal, é a soma da prática, da carga, da disciplina, do trabalho duro. Então, acostume-se sempre com as habilidades, com as dinâmicas mais difíceis, porque depois o que é fácil fica muito, muito, muito mais fácil, tá bom? Olha lá, a Lari também, né? Tá faz tempo. Very good. Mas vamos lá, pessoal. Bom, a questão de vocabulário vamos resolver agora, porque na segunda parte da nossa aula faremos a quebra de tudo que foi dito nesse podcast. E depois fica aí até o final, porque eu vou passar mais uma vez, para daí você fazer o comparativo, se ficou mais fácil, se não ficou, depois que você conheceu todas as palavras aqui no podcast existiam, tá bom? Ou existem, na verdade, né? Vamos lá, pessoal. Seguinte, então a gente sabe que é o diálogo entre a Jackie e o Richard, alright? E aí, num accent mais britânico, seria Richard. Acho tão engraçado imitar British accent. Alright. Let's go, guys. E ela pega aqui e faz uma pequena introdução, olha lá. For this week's podcast, e aí tem um English.com ali, eu não sei. We are talking about a woodwork project, né? Vamos falar aí sobre um trabalho. Então aqui, ó, for this week's podcast. Então, para o podcast desta semana, we are talking about, nós estamos falando sobre o woodworking project, ou seja, um projeto. E aí a gente tem aqui, ó, woodworking, né? Wood de madeira, working um trabalho de madeira, então um projeto de um trabalho de madeira. E aí o Richard entra e diz, yes, a garden bench. O que ele está dizendo aqui? Sim, um banco de jardim. Sim, um tema super simplista, mas o importante é a prática do inglês. Vamos lá. Legal. Aí a Jack segue falando aqui, ó. You're looking very chuffed with yourself, Richard. The bench looks wonderful, né? O que ela diz aqui, ó? You're looking very chuffed. Esse chuffed é very happy, como se fosse um very happy. Então ela está dizendo aqui para o Richard, you're looking, né? Você está aparentando, ou você aparenta,
aparenta very happy with yourself, consigo mesmo, no sentido de orgulhoso ali, né? Proud, né? Orgulhoso dele, Richard. Aí ela pega e conclui, olha lá. The bench looks wonderful. O banco aparenta wonderful. Ó, esse looks aqui, guys, é o mesmo we're looking here, you're looking, né? Aqui é a única coisa que está na ação acontecendo, né? Então você está aparentando. E aqui embaixo ela só diz assim, o banco aparenta wonderful, né? Alright? Maravilhoso. Aí o Richard segue e diz isso aqui, ó. Well, I'm certainly not a carpenter. I've never really made anything before, so it was actually a big project for me, né? O que ele diz aqui, ó? I'm certainly, né? Well, para começar a composição, para começar a fala dele ali, I'm certainly, né? Eu certamente não sou, not a carpenter, né? No britânico seria um pouco mais carpenter, né? Eu não sou um carpinteiro. I've never really made anything. Eu nunca realmente fiz nada, né? Before, antes. So it was actually a big project for me. E so it was, então isto foi, né? Actually, na verdade, um grande projeto for me, para mim. E aí a Jack segue lá no dialogue com ele. Where did you get the plan from? Né? E aqui tem um ponto muito, muito legal, pessoal, para eu explicar para vocês. Eu já falei em algumas outras aulas, mas vale sempre a repetição, que é o seguinte. Repara que a gente tem a preposição from no final da pergunta ali, certo? Olha lá, eu tenho from no final. Ela diz aqui, ó, where did you get the plan from? E por que ela tem esse from aqui, Teacher Felipe? Vamos lá, eu explico para vocês. Porque perguntas começadas com where, ou com who, ou então com when, ou etc., que eu preciso de uma preposição, o que eu geralmente faço? Eu jogo esta preposição pro final da minha pergunta, tá? Trazendo na nossa versão aqui, seria simplesmente perguntar assim, não seria no português, ó, de onde você pegou este plano, este projeto, ok? Ela simplesmente perguntando para ele de onde ele conseguiu o projeto. Mas como no inglês, então, eu não posso, antes destas palavrinhas aqui, dos question words, eu não posso colocar preposições, eu tenho que fazer o trabalho de jogar ele lá para frente, tá? E aí, obviamente, na nossa versão, a gente encara em primeiro. Então, de onde você pegou o plano, o projeto ali, né, que ele ia seguir. Aí ele chega e diz isso aqui para ela. Well, I wanted something really simple, so I trolled the web, the internet, and I got a very simple plan, and basically just followed that. O que ele disse aqui, ó? Bem, I wanted something really simple. Eu queria alguma coisa super simples, tá? E aí ele coloca aqui um vocabulário que realmente não é tão usual. Então, se você não entendeu no podcast, não tem problema, porque a primeira vez que eu escutei esse podcast, eu também não conhecia essa palavra, tá? E ele diz aqui, ó, então, so I trolled, né? Trolled. O que é este verbo aqui, né? To troll. Na verdade, assim, em pesca, pessoal, o troll net é um estilo de pesca, é um estilo de uma rede de pesca que você arremessa e aí você vem arrastando as coisas, né? Eu acho que a gente chama, se eu não me engano, em português, de rede de arrasto, realmente, tá? Mas quando você diz esse trolled, né, no inglês, quer dizer que, assim, você procurou com muita força, com muita veemência, digamos assim, tá? Então ele disse que procurou muito the web, né? Ele procurou muito na web. E aí depois ele coloca na internet, the internet, alright? E aí, olha lá, and I got a very simple plan. E eu consegui, eu adquiri, né? Lá do nosso got, o passado do get, que é o nosso coringão. Eu peguei um plano muito simples, basicamente, just follow, né? Então, basicamente, apenas seguir that, o plano, tá bom? Pronúncia aqui do follow, quando a gente joga ele para o passado. Pessoal, aqui eu vou dividir para vocês o seguinte, de que assim, verbos regulares no inglês, que são aqueles verbos que E e D no final já dão a conjugação de passado e também a conjugação de passado particípio. A gente precisa realmente conhecer as pronúncias, porque alguns verbos você vai fazer o som do passado e do particípio adicionando um som de E
e D, mas não a grande maioria, metade você vai fazer um som só de D. Então aqui, por exemplo, é um exemplo que exemplifica o exemplo de que a gente faz só um som de D. Então o verbo follow no presente, no passado ele é simplesmente followed, não é followed, e sim followed. Embora eu adicione E e D, na minha pronúncia é só um sonzinho de D. Followed. Ok? Legal, vamos lá. E aí a Jackie segue e diz a ele assim, ó... But there were some hits along the way. Né? Ela afirmou, mas meio que fazendo uma pergunta. Fica aí, tô vendo você querendo desistir no meio dessa aula. É um pouco mais longo, mas vai valer a pena. Para você entender um podcast. Olha que maravilha. Fica aí até o final da nossa aula. Então ela disse aqui para ele, ó. But there were, mas houve, né? The were, do verbo haver, lá no passado, plural. Mas houve some hits, né? Alguns problemas along the way, né? Ao longo do caminho, along the way. Aí ele diz assim, yes, the website was American. It had imperial measures. Vou parar aqui, ó. O site era americano. Então, o fato de ser americano, ele tinha measures, né? Medidas imperiais. Ou seja, tinha medidas em feet and inches, né? Em pés e polegadas. So I had to convert everything into metric, né? Então, eu tive que converter tudo. Esse convert, e lá na frente o into, quer dizer que você converte algo em alguma outra coisa. Então, ele disse que teve que converter tudo em metric, em métricas, né? Que são tem a diferença das measures, do imperial measures para o metric measures, né? Que são as medidas imperiais, as medidas métricas. Que aí ele conclui where we are, porque in England they use metric, they don't use imperial measures, right? Legal, vamos lá. E aí ele continua lá. Here and also the size of the wood is a little bit different, so I had to do a few conversions. But I got the wood anyway, so that wasn't too bad, né? E aí ele disse, né, lá, where we are here, né, onde nós estamos aqui, dando a ênfase ali de que onde ele está, utiliza aí o metric, né? E aí ele conclui, ó, e ele adiciona, na verdade, and also, e também, the sizes of the wood, as medidas da madeira, is a little bit different, é um pouco diferente. So I had, então, eu tive to do a few, né? Fazer algumas conversions, algumas conversões. But, né, para concluir, I got the wood anyway. Eu consegui a madeira, eu consegui ali o que eu precisava com a madeira anyway, de qualquer maneira. When you do something and then you add anyway at the end of it, it means that you somehow did it, né? Então, quando você faz uma composição e coloca esse anyway no final, quer dizer que de alguma maneira você conseguiu concluir aquela tarefa. Então, ele conseguiu a madeira ali anyway, de qualquer maneira, de qualquer forma. E aí ele conclui aqui, ó. So that wasn't too bad. Então isto não foi tão mal, tão ruim. Alright? Legal. Aí a gente segue lá, porque agora a Jack diz a ele assim, ó. I remember you saying that you thought it all looked bigger and heavier than was on the plan. Aí ela diz lá, ó. Eu lembro você dizendo that you thought, né, que você achou it, que isso, all looked, que isso tudo aparentava bigger, big, grande, bigger, maior, né? Então, que isso tudo aparentava maior, and heavier, heavy, pesado, heavier, mais pesado. Então, que aparentava maior e mais pesado than what it was on the plan, do que o que era, né? Do que, comparando com o que estava on the plan, que estava no plano, no projeto. Aí o Richard pega e diz aqui para ela este pedação, mas eu vou parar aqui, ó, no ponto. Yes, the American sizes, they say it is 4x4 or 4 inches by 4 inches, but they mean the actual Nesta size, it is a bit smaller than that. E ele diz aqui, sim, os tamanhos americanos, né? Aqui, ó, the American sizes, né? Lembra que primeiro vem a coisa, ou primeiro adjetivo e depois a coisa, então os tamanhos americanos. They say it's 4x4, né? Eles dizem que é 4x4, aí ele para assim e fala
4 inches, né? 4 polegadas por 4 polegadas, but they mean, mas o que eles querem dizer, querer dizer, né? But they mean, mas eles querem dizer the actual niched size, né? Niched, na verdade, seria finished. Eu não sei porquê, mas faltou o fine aqui. Finished. Eu vou corrigir, obviamente, mandar para vocês lá no nosso Telegram, que eu já não mandei a da aula de terça-feira, mas vou mandar tudo hoje para você ter muito material para o fim de semana. Então, vou colocar o finish aqui, tá? Mas saiba que é finished. Então, o tamanho finalizado is a bit smaller, é um pouco menor than that, né? Um pouco menor que aquilo ou que isto. Anyway, aqui esse anyway não é aquele de qualquer forma, qualquer maneira, e sim pra gente iniciar aqui uma fala, tá? Poderia ser um well aqui, poderia ser um so aqui, mas ele colocou um anyway. Anyway, technicalities, né? Tecnicalidades, mas sim, it was very big wood, né? Era uma madeira muito grande, very big wood, era uma madeira muito grande. And I only had a handsaw, so it was quite difficult to... E aí depois eu faço o final. E eu apenas tinha uma handsaw. Saw em inglês é serra. E aí, handsaw, serra de mão, simples assim. E o inglês tem muitas palavras que são óbvias assim, né? Então, serra de mão. Como eu tinha só uma serra de mão, it was quite difficult to... foi muito difícil de serrar. A lot of the wood. Muitas das madeiras. Então, muitas das madeiras foram bem difíceis de serrar. Aí a Jack diz para ele assim, right, you said you had a problem with the saw. I remember you complaining about the drill as well. What was the problem there, né? E aí ela tá concluindo ali que sim, né? Ela lembra que ele disse que teve um problema com a serra, né? Então, olha lá. Right, you said you had a problem with the saw, né? Sim, você teve um problema com a serra. I remember you complaining. Eu lembro de você reclamando sobre the drills as well, né? Sobre os furos, né? Ou sobre a furadeira também. E aí ela pergunta lá, what was the problem there? Qual foi o problema lá? Qual foi o problema aí, né? Nesse sentido dos drills. Aí o Mr. Richard fala aqui pra ela isto tudo. Well, once I sawed the pieces and I had to bow them together, and my drill, the drill bit, the bit that makes the holes, wasn't long enough to get through the wood. The wood was so thick I couldn't get through it with the drill bit. O que ele está dizendo aqui? Uma vez que eu tinha, né, serrado as pieces, as peças, os pedaços, and I had to bow them together, né? E eu tive que bolt them together, parafusá-los juntos, né? Que é o bolt aqui, ó, de parafusar. Então eu tinha que parafusá-los junto. And my drill e minha furadeira, my drill, the drill bit, né, a parte ali, quando a gente fala que é bit de alguma coisa, é a parte frontal, é a ponta disso, então a ponta do drill dele, a ponta da furadeira, traduzindo aí para o português, a broca, né? Então a broca da furadeira, e aí ele faz uma explicação aqui, ó, the bit that makes the holes, né? A ponta que faz os buracos, ou seja, broca. Wasn't long enough, não era longa enough, não era longa o suficiente to get through the wood, né? Para atravessar, get through, atravessar, para atravessar a madeira. The wood was so thick, a madeira era tão grossa, I couldn't get through it, né? A madeira era tão grossa que eu não poderia get through it, eu não podia atravessar isto. With the drill bit, né? Com a ponta da furadeira, com a broca. Aí a Jack diz a ele, olha lá, so you had to buy an extra long bit. Então você teve que comprar uma outra, an extra long bit, ou seja, uma broca extra longa. E aí ele conta aqui o causo para ela, olha lá. Had to get an extra long bit and that was quite difficult to use as well. And of course, you have to drill the holes very straight through the wood. Had to get an extra long, né? Aí ele começa aqui direto, nem precisa colocar o why, ele simplesmente fala lá, ó. Had to get an extra long, né? Tive que pegar um bit extra long, né? Uma broca extra longa. And that was quite difficult. Fazendo uma pausa
rapidinho aqui. Não desiste, fica aí. É um pouco difícil, mas vamos lá, um podcast. Eu tenho que fazer essas pausas aqui para ir motivando o pessoal, senão o pessoal desiste da aula, né? Quinta-feira à noite, o pessoal já quer fazer um happy hour. Ah, não, estamos em pandemia, então no happy hour, please. Então, that was quite difficult to use as well, né? E que era muito difícil, quite difficult to use as well. Muito difícil de usar também as well. And of course, e claro, you had to drill the holes, né? Claro, você tinha que fazer os furos. Very straight through the wood, né? Os furos tinham que ser feitos very straight, bem em frente, bem direto through the wood, através da madeira. E aí, a Jack diz aqui, ó, so it turned out quite chunky, hasn't it? Né? E mudou um pouquinho o assunto. So, então, it turned out, né? Quando alguma coisa no inglês turn out, aqui tá conjugado, né? Turned out no passado, então isso ficou, ou finalizou, ou acabou ficando, né? Mais ou menos nesse sentido para nossa versão aí em português, né? Então acabou ficando quite chunky, né? Pesado, chunky. Então acabou ficando bem pesado, não ficou? Né, um tag question ali no final, não ficou? E aí o Richard diz, very chunky, né, muito pesado, very heavy to move, muito pesado para mover, the pieces of wood, muito pesado para mover os pedaços, né, as peças de madeira. I don't have a workbench, né, ele diz aqui, ó, I don't have a workbench, eu não tenho uma estação de trabalho. Bench, aqui, ó, né? Bench, como a gente está falando aí em cima do garden bench, né? Que é um bench, um banco, um assento. Então ele não tem um assento de trabalho, ele não tem, né, uma bancada, né? Que a gente diz. Ele não tem uma bancada de trabalho. So I had to, então eu tinha que, ou eu tive que, porque ele já fez a ação, então tá no passado, né? O tinha que, ou tive que do inglês é só um, é o had, são as formas de passado, não importa, né, o sentido que você queira imprimir aí, mas se for passado é só um no inglês. Então eu tive que dá uma pausa e diz, I've got a truck, né? Eu tenho um truck, eu tenho uma caminhonete ou um caminhãozinho, não sei, tem que saber qual que ele tem pra gente saber qual que é, mas truck pode ser caminhonete ou então pode ser um pequeno caminhão. Eu tenho um truck, so I just had to, então eu apenas tive que put the pieces of wood on the back of the truck. Pôr as peças, né, de madeira na traseira do truck, na traseira do caminhãozinho ou da caminhonete. And saw them, né? E serrei eles, as peças de madeira. Usando isto, usando, né, a traseira ali da caminhonete. So a little bit awkward. Né? O que ele está dizendo aqui? Então, um pouco estranho, né? Esta palavra no inglês aqui, engraçada de se escrever e também de se pronunciar, awkward. Vamos pronunciar daí? Pratica aí. Vamos lá, ó. Awkward. De novo, awkward. Vai lá, mais uma vez. Awkward. Okay? So this is the pronunciation of this very interesting word, né? Essa é a pronúncia dessa palavra bem interessante aqui. Awkward. Estranha, né? Então é um pouco estranho. É o fato dele estar trabalhando ali na traseira, talvez, da caminhonete. Aí a Jack diz pra ele assim, ó, How easy was it to follow the plan? Were the instructions clear? Né? Quanto fácil, ó. A gente já fez uma aula aqui também sobre isso, não fizemos, pessoal? Onde eu explico pra vocês que a gente tem aí aquele ponto onde a gente junta o how com um adjetivo para perguntar um pouco mais sobre aquele ponto específico. Por exemplo, eu quero saber um pouco mais de uma característica de alguma coisa no inglês. O que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente juntar aí o how com o adjetivo dessa característica. Então, por exemplo, ó, se eu quero saber a velocidade de um carro, ou quão rápido esse carro é, eu sei que fast é a característica, rápido, certo? Mas eu quero saber quão rápido ele é. Eu simplesmente no inglês faço how fast is this car, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, a pergunta do how old. Claro, na nossa versão é quantos anos. Mas se a gente levar para essa compreensão, o how old é quanto velho. Mas não é nesse sentido ofensivo, e sim para saber desta característica específica que é do old, né? How old, alright? Mais ou menos da mesma forma que a Jack aqui pergunta para o Richard, how easy, quanto fácil. Então, how easy was it, né? Quanto fácil was it?
quanto fácil foi isso. To follow the plan, para seguir o plano. Were the instructions clear? As instruções eram claras ou estavam claras? O Richard diz, yes, I choose specifically a very simple plan. Sim, eu escolhi especificamente um plano super simples, né? Very simple, muito simples. I had a couple of joints which were a little bit difficult. E aí você vê que ele tem uma mania de fala, né? Ele fala muito desses embora fale pausado, ele fala muito desse para ganhar um pouco de tempo, tá? Eu recomendo aqui para vocês e para todos os meus alunos a vida toda, pessoal. Sempre que falar pausadamente é legal, é conciso, né? Você sempre vai imprimir no inglês a sua forma de falar. Então, não busque falar de uma forma diferente que você da qual você fala português ou espanhol ou japonês ou French, whatever, né? Imagina assim, cada ser humano tem uma forma de falar. Eu gosto de falar talvez um pouco mais pausadamente. Às vezes eu acelero um pouco mais, mas eu tendenciosamente falo mais pausado. Então eu imprimo isso também no inglês. E assim vai ser com você. Se você fala um pouco mais pausado, você falará inglês de uma forma um pouco mais pausada, tá bom? E o Richard aqui tem isso. Se você fala inglês de uma forma um pouco mais pausada, nas pausas que seriam estratégicas aí para você raciocinar sobre um vocabulário, ou lembrar de alguma coisa, ou que seja até começar a construir a frase na sua cabeça, tenta não fazer sons, tenta não emitir sons, como o Richard faz aqui, que ele faz bastante desse é interessante que você faça as pausas, mas você faça pausas silenciosas, porque às vezes o som que você emite, ele pode confundir a pessoa que você está interagindo ali, tá bom? Então vamos imaginar uma situação onde eu faço uma pausa, ó. I would like to go to the mall yesterday. Alright. Muitos sons, né? Agora, se eu falar assim, ó, I would like to go to the mall, so I have been thinking about it. Can you help me? Pausadamente, né? Mas sem emitir sons. Parece que é uma fala mais concisa do que você tá pausando ali para raciocinar, tá joia? Legal, vamos lá, voltando aqui, pessoal. Então ele fez essa pausa e diz aqui, ó, but I managed to get those not too bad. Mas eu, não, na verdade, voltando um pouquinho, né? Aqui, ó, I had a couple of joints, né? Eu tinha um pouco de junções ali, de emendas para fazer. Were a little bit difficult, né? Foram também um pouco difíceis. But I managed to get those. Mas eu managed, né? Eu gerenciei. Esse managed é como se fosse o could, tá, pessoal? O modal lá. Eu pude, eu tive a capacidade de. Então eu tive a capacidade de conseguir estes, né? Estas joints, essas fixações. Not too bad. Não muito mal, né? Não foi tão mal assim. And it's got two legs. E ele diz, olha lá, and it's got two legs, no sentido de que tem duas pernas, para dizer que o banco tem duas pernas. Então, ou seja, pelo menos ele conseguiu fazer duas pernas. And I went, e aí ele diz, olha lá, and I went, e eu fui, aí ele pausa de novo e diz, followed the plan perfectly, né? E seguiu o plano perfeitamente, né? Olha que legal aqui, só uma curiosidade, rapidinho, pessoal. Você percebe como o britânico ele utiliza muitos advérbios nas composições, ó. A gente tem aqui um especially, aqui ele fala outro, perfectly, deixa eu ver se tem mais algum aqui nesse raio de visão. Actually também é um advérbio, né? Eu percebo muito essa diferença no americano pro britânico, a utilização de quantidade de adverbs, né? Não que o americano também não possa colocar, mas eu acho que o britânico coloca um pouco mais. Anyway, getting back, voltando. Então ele diz que seguiu o plano perfeitamente. But it ended up both of the legs were the same. Mas finalizou, acabou aí, both of the legs, né? Ambas as pernas were the same. Eram as mesmas, ou seja, ele fez duas pernas iguais. So you did two left legs. Então você fez duas pernas esquerdas, né? A Jack fala pra ele, olha lá, left legs. Aí o Richard diz, two left legs, laughs e ri, né? Duas pernas esquerdas. But actually
actually, mas na verdade, in the end of the day, no fim do dia, que é uma expressão, né, no inglês, quando a gente usa esse in the end of the day, no final das contas, ou no final do processo, ou no final de alguma coisa. Então, no final do dia, ou no final do processo, it doesn't really matter, né? Num sotaque mais britânico, né? Mas it doesn't really matter, no sentido de it doesn't really matter, não importa, né? No final das contas, porque é um banco, então ele tem basicamente duas pernas iguais. Aí a Jack diz pra ele que assim, so perhaps not as symmetrical as it should be. Então, talvez não tão simétrico como isso deveria ser. Aí ele diz pra ela aqui, ó. Opa, marquei ali. Aí ele diz pra ela aqui, ó, doesn't look completely symmetrical, but you can't really notice, actually, it's not too bad, né? Doesn't look completely symmetrical, né? Não aparenta completamente simétrico, but you can't really notice it, né? Mas você não pode realmente notar isso, actually, de novo, na verdade. It's not too bad, não está tão mal. Tá acabando, pessoal, só mais esse pedacinho, segura aí. A Jack diz a ele, olha lá, well, I think it looks wonderful, isn't it actually neat now? Né? Olha aqui, agora eu percebi que na verdade não fui eu que comi um pedaço do finished lá em cima, ó, eu acho que eu escrevi aqui de novo e não sei porque o PDF não fechou com o finished, tá? É finished aqui também. Bem, I think it looks wonderful, né? Bem, eu acho que isto aparenta lindo, maravilhoso. Is it actually finished now? Está na verdade finalizado agora? Aí o Richard diz aqui pra ela, ó, I just needed to sand it down because the wood is still a bit rough, and then a lick of paint, and then we're ready to go. Bem, I just need to sand it down. Eu apenas preciso, né, sand it down. Eu apenas preciso lixar isto, né? A gente usa o verbo to sand no inglês, que seria areiar. Talvez. Não existe este verbo, né? Areiar. Mas... enfim, ele está, né, uma lixa em inglês, ela é uma sand, né, porque na verdade ela tem areinha ali embaixo, que é o que realmente lixa alguma coisa. Então, to sand it down, lixar. Então, eu apenas preciso lixar, because the wood is still a bit rough, porque a madeira, né, the wood is still, a madeira ainda está a bit rough, um pouco grosseira, rough. And then a lick of paint, e aí então um pouco de tinta, né? Uma pincelada, a lick, uma pincelada of paint, de tinta, and then we're ready to go. E nós estamos prontos para ir, né? Aqui esse pronto para ir é só uma expressãozinha do inglês, poderia ser esse aqui, then we're ready to rock and roll, then we're ready to rock, then we're ready to roll, né? Eu posso colocar o que eu quiser aqui, é basicamente, aí nós estamos prontos, e aí está finalizado. A Jack vira e diz a ele assim, we just have to decide where it's going to go, Richard. Aí ele diz, yes. Opa, não, deixa eu fazer o que a Jack falou aqui. We just have to decide, nós apenas temos que decidir where it's going to go, aonde tem que ir, aonde isto vai, Richard, né? Ou para onde isto vai, o sentido de onde o banco ali, o bench vai. Yes, that'll be more difficult than making it, né? Sim, isto será mais difícil than making it, mais difícil do que fazer isto. Well, carrying it, e aí ela faz uma piadinha, bem, carregar isto, né? No sentido de que carregar vai ser a parte mais difícil de todas. E aí o Richard conclui dizendo assim, that's true, né? Dá uma risadinha antes, que é o laughs aqui, e diz that's true, né? É verdade. Alright, guys, congratulations to you that stayed, né? Parabéns aí pra você que ficou aqui até agora. Acabamos de fazer um podcast, olha lá, de 3 páginas, não 4, 1, 2, 3, 4 páginas, ou quase 4, né? Então 3 páginas e meia. Congratulations to you. Mas ó, vamos lá. Antes da gente entrar aqui na terceira etapa, onde a gente vai mais uma vez ouvir, escutar este podcast, manda pra mim aqui no nosso chat, manda aqui no nosso bate-papo o seguinte, ó. Depois que a gente fez a quebra aqui agora de tudo que foi dito no podcast, você percebeu que os vocabulários eles não são tão diferentes assim? Você consegue perceber que provavelmente você entendeu muito menos do que provavelmente você entenderia, simplesmente pelo fato de que talvez você não conseguiu entender ou perceber a pronúncia da palavra, mas que é uma palavra que você já conhecia e que vendo agora de forma escrita, ficou muito mais claro isso para você? Manda para mim aí no chat box, please. Deixa eu ver. Uau, tem algumas mensagens aqui.
Pera aí. Tô achando a sua tela muito escura, teacher. Tá difícil de te ver. Que bom, Ingrid. Não é pra me ver muito mesmo, não. Eu sou tímido. I love this accent. Engraçadas diferenças. Acabei de ver uma reportagem sobre a Irlanda do Norte. Muito diferente. Muito, Cesário. Irlanda do Norte parece muito com o interiorzão da Inglaterra, estilo Birmingham, alguma coisa assim, né? Até um pouco mais pesado. Falta vocabulário, legal. Eu já vi frase At what time does the train leave? At no início estaria errado. Bárbara, errado está completamente errado. At what time, né? Teria que ser what time does the train leave at? Gramaticalmente dizendo, tá? Sempre que eu explico aqui sobre uma regra, pessoal, uma regra gramatical, mas lembra, muita coisa das regras gramaticais na vida real, elas não se aplicam, tá bom? Pensem nesse sentido, tá bom? Mas assim, da composição da Bárbara ali, ó, at what time does the train leave? Está errado sim, teria que ser esse at no final, tá? Não pode ter preposição antes do what. Alright, let me see. Primeiro, faltou entender a palavra mesmo. Se fosse com legenda, acho que teria sido entendido melhor. É muito melhor se fosse com legenda, não é verdade? Na leitura entendi quase tudo, olha lá. Se fosse com legenda, seria mais fácil. Eu preciso focar em vocabulário, mas suas aulas são ótimas. Valeu, Vina, obrigado. Pessoal, é o seguinte, ó, vocês perceberam aqui que depois que eu fiz esta pergunta, muitos de vocês me responderam o sentido de que, sim, agora lendo ficou muito mais fácil. Lendo, eu já conhecia os vocabulários. Lendo, eu percebi que realmente eu já tinha quase que 90% de todo o vocabulário. O que você precisa fazer, então, para contornar essa situação? Por exemplo, ó, vamos falar de uma coisa bem prática e simples que estará ao seu alcance. Esse PDF e esse áudio eu vou mandar lá no grupo do Telegram, tá, pessoal? Mas eu não quero, por exemplo, só enviar lá por enviar. Eu quero que, por exemplo, você pegue esse PDF depois de uma forma super simples. Você pode fazer o download no seu telefone também do PDF, abrir, tocar o áudio enquanto você vai acompanhando o PDF, mas confia em mim, faz bastante vezes. Tem que fazer bastante mesmo, porque daí você vai o quê? Você vai criar a habilidade de conseguir desvincular essa questão de, poxa, só entendo quando leio, né? Você vai fazer bastante do áudio acompanhando, então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes se for necessário, são 3 minutinhos. Se você fizer 20 vezes é 1 hora. O que é 1 hora para você conseguir, né, dar um grande salto aí na sua parte de compreensão do inglês? Então faz 20 vezes se for necessário. Depois você vai tirar esse PDF e aí você vai forçar somente o seu ouvido por mais 10 vezes, quiçá mais 20 vezes, tá? Mas tem que fazer. Se por exemplo, eu só envio os arquivos lá no Telegram, você simplesmente olha e diz, uau, o teacher mandou, que legal, obrigado. Mas se você não usa, de nada adianta, então tem que fazer bastante, tá bom? Daqui a pouco a gente bate um pouco mais de papo, pessoal, vamos lá para a segunda vez do podcast e vamos ver se agora você entende um pouco mais, tá bom? Daqui a pouco eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho mais e vamos lá. Se tiver fone de ouvido, agora é o momento. 3, 2, 1 and go! For this week's podcast on English.com, we're talking about a woodworking project. Yes, a garden bench. You're looking very chuffed with yourself, Richard. The bench looks wonderful. Well, I'm certainly not a carpenter. I've never really made anything before, so it was actually a big project for me. Where did you get the plan from? Well, I wanted something really simple, so I trawled the web, the internet, and I got a very simple plan and basically just followed that. But there were some hitches along the way. Yes. The website was American. It had imperial measures, feet and inches, so I had to convert everything into metric, where we are here, and also the sizes of the wood is a little bit different, so I had to do a few conversions. But I got the wood anyway, so that wasn't too bad. I remember you saying that you thought it all looked bigger and heavier than what was on the plan. Yes, the American sizes, they say it's 4 by 4, 4 inches by 4 inches, but they mean the actual finished size is a bit smaller than that. Anyway, technicalities. But yes, it was very big wood, and I only had a hand saw, so it was quite difficult to saw a lot of the wood.
Right, you said you had a problem with the saw. I remember you complaining about the drill as well. What was the problem there? Well, once I'd sawed the pieces and I had to bolt them together, and my the drill bit, the bit that makes the holes, wasn't long enough to go through the wood. The wood was so thick I couldn't get through it with the drill bit. So you had to buy an extra long bit? I had to get an extra long bit, and that was quite difficult to use as well. And of course, you have to drill the holes very straight through the wood. So it's turned out quite chunky, hasn't it? Very chunky. So, again, very heavy to move the pieces of wood. I don't have a workbench, so I've got a truck, so I just had to put the pieces of wood on the back of the truck and saw them using that. So it's a little bit awkward. How easy was it to follow the plan? Were the instructions clear? Yes, I chose specifically a very simple plan. Had a couple of joints which were a little bit difficult, but I managed to get those not too bad. And it's got 2 legs. And I followed the plan perfectly, but it ended up both of the legs were the same. So you did 2 left legs? 2 left legs. But actually, in the end of the day, it doesn't really matter. So perhaps not as symmetrical as it should be. Doesn't look completely symmetrical, but you can't really notice it, actually. It's not too bad. Well, I think it looks wonderful. Is it actually finished now? I just need to sand it down because the wood is still a bit rough, and then a lick of paint, and then we're ready to go. We just have to decide where it's going to go, Richard. Yes, that'll be more difficult than making it. Well, carrying it. That's true. All right, my good people, how was it? And we are done. E aí, pessoal, como foi agora pela segunda vez, depois que a gente fez a quebra do PDF, de tudo que foi dito no podcast? E aí, como foi? Muito mais fácil agora que vocês já conheciam todos os vocabulários e tudo que foi dito? Aproveitando, tem alguma dúvida, algum vocabulário que foi dito na aula de hoje, alguma parte da estrutura que eu possa ter passado muito rápido, que continha nesse podcast? Você ficou com dúvida? Este é o momento para você me perguntar o que você precisa. How can I help you? Olha lá, a Diana disse que foi muito mais fácil. Legal, depois que a gente quebra, né? Depois que a gente entende, fica bem mais fácil, né, lady? Muito mais fácil, that's perfect, man. Alright. Deu para entender um pouco mais agora. Que legal, Giovanna. Bem mais fácil. O just e only tem o mesmo significado. Como saber quando usar um ou outro? Não, na verdade não é que eles têm o mesmo significado, né? Eles têm uma utilização muito próxima, tá, Vivi? Ó, eu vou até copiar sua pergunta aqui para ela não passar e vou colocar aqui em cima no nosso whiteboard. Eu já te respondo ela. Mas seguinte, pessoal, eu queria dizer só um ponto para vocês que assim. Quando a gente vai fazer a leitura de um texto ou compreensão de alguma coisa, mesmo que seja dita, né, não precisa ser necessariamente lida, vão surgir, basicamente em todas as situações, vão surgir vocabulários novos, vão surgir vocabulários que possivelmente você não entenda. Mas eu sempre gosto de fazer uma referência com leitura em português. Sempre que, por exemplo, eu estou fazendo a leitura de alguma coisa, né, existem 2 formas de você ler um livro, por exemplo. Você lê para entretenimento e a segunda forma você faz uma leitura de estudo mesmo, né, onde você vai ali, possivelmente cada um tem a sua dinâmica, mas marcando esse livro, rabiscando, fazendo anotações. E quando eu estou lendo algo em português, eu percebo que muitos vocabulários às vezes são novos a mim, né? E isto é normal. Acho que nenhum ser humano conhece todos os vocabulários de nenhum idioma. Então, o que eu faço em primeiro lugar? Eu sempre tento fazer uma percepção. Eu só lembrei disso, tá? Com relação à pergunta aqui da Vivi, mas não é. Eu já vou responder a sua, Vivi, mas eu quero passar isso para vocês. De vez em quando a gente precisa fazer o quê? A gente tem que fazer uma leitura e saber que o contexto vai me dizer sobre as palavras. Quer ver? Ó, se eu voltar aqui no nosso... ali no PDF, né? E se eu pegar aqui, sei lá, uma palavra de exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, esse chuffed, né? Chuffed provavelmente para muitos é uma palavra nova, porque é uma palavra que ela não é muito comum. Então, se você
pega e analisa aqui o que foi dito antes, depois, talvez um pouco mais depois, você já consegue pelo menos entender um pouco o que é essa palavra, né? Por exemplo, olha lá, o Richard disse, yes, a garden bench. E aí a Jack diz, you look very chuffed with yourself, Richard. The bench looks wonderful. Well, I'm certainly not a carpenter. I've never really made anything before, so it was actually a big project for me, né? Então, assim, dá pra gente entender que aqui ela tava dizendo que ele estava feliz, né? Um pouco contente, alguma coisa assim, pelo contexto. Então, às vezes a gente precisa entender que o contexto, ele manda, né? Numa compreensão de algo, não só no inglês, acho que no geral isso, mas no inglês faz muito sentido, porque a gente tem sempre essa necessidade de querer entender, né? Pedacinho por pedacinho, mas às vezes não é necessário, tá bom? Mas vamos lá. Fazendo a resposta aqui agora para Vivi, ela me perguntou assim, teacher, o just e o only tem o mesmo significado? Como saber quando usar um ou outro? Não, eles têm um significado próximo, mas não é exatamente igual, tá, Vivi? Ó, deixa eu pegar meu teclado aqui que ele tá muito longe, ó. O only... ele vai te dar o sentido, ele vai te dar o sentido mais de único, né? Uma opção, mas no sentido assim mais exclusiva. Então, por exemplo, Vivi, eu preciso que você me empreste a caneta azul e a caneta vermelha. Você vai dizer assim, poxa, eu apenas tenho a vermelha, né? Porque entre duas opções eu apenas tenho uma. Então você vai dizer assim, I only have the black one or the red one or whatever one, né? I have the only one because between my options it's just this one that I have, so I have only this one, tá bom? Agora o just, ele tem esse sentido próximo também, né? No sentido de apenas, tá? Mas não no sentido aqui se eu fosse compor assim, ó, I just have the black one or I only have the black one, o only ele tá me dando mais sentido, mais ênfase no fato de que das duas opções eu só tenho uma. Então eu só tenho uma opção. Agora o just ele vai dar o sentido assim, ó, eu justamente só tenho uma, então é o que eu tenho para te emprestar, né? Eu somente tenho também. Então ele passa mais ou menos a mesma ideia, mas de compreensão ele tem esse ponto de mais justamente, tá? E aí o just, eu tenho outras utilizações que aí já não cabe mais o only, que é, por exemplo, quando eu acabo de fazer alguma coisa, né? Eu acabei de finalizar alguma ação, ou dá pra gente trazer também para o português a tradução de eu justamente fiz isso, I just did it, né? No sentido de eu acabei de fazer. Por exemplo, seu chefe chega para você e diz assim, Vivi, eu preciso que você envie aquele e-mail, o cliente tá louco atrás daquele e-mail, ele quer o orçamento, ele quer o quotation, né? Aí você vira pro seu chefe e diz assim, wow, I just sent it, come on, have you seen your inbox or whatever, né? No sentido de assim, eu justamente fiz isso, eu acabei de fazer isto, né? Então, esta é uma utilização onde a gente não tem a opção de colocar o only. Eu não posso falar assim, I only did it, porque se você falar I only did it, vai dar no sentido de assim, eu somente fiz isso, nada mais. Então, eu sou uma preguiçosa, seu chefe vai te fire, tá? Então, assim, eles sim se cruzam nos sentidos, o only e o just, mas o just ele tem algumas características a mais que o only não consegue suprir, tá bom? Espero ter ajudado. Vamos lá, deixa eu ver, o que mais? Fechar os olhos ajuda mais a entender as palavras, com certeza, sim. Quando você, né, fecha uma habilidade e fecha um ponto, fecha os olhos, por exemplo, só ouve, para de falar e só ouve, o seu ouvido fica muito melhor, né? Was awesome, legal, vamos lá, o que mais? Alguma dúvida, galera? Realmente deu para entender melhor, perfect, legal, good evening, Marli. Foi mais fácil, much more inspiring your new office studio. Valeu, Mr. Everton. I would like to know what's the difference between can to do something and able to do something. Legal. Cami, ó, vamos lá. Deixa eu pegar da Cami aqui. Essa é boa, galera. Não vai ainda aí não, ó. Não vai embora não. Cami fez uma pergunta jóia aqui para eu responder. E ela fez a pergunta assim, ó. Eu gostaria de saber a diferença entre o can fazer alguma coisa pro able to, tá? Pessoal, é o seguinte, ó. Peraí. Peraí. Deixa eu tirar esse aqui e vou fazer só assim, ó.
can e be able to, tá? Porque a junção é sempre be able to. Bom, qual a diferença entre o can e o be able to? Primeiro que assim, aqui a gente não tem uma grande diferença em sentido, tá? É simplesmente em composição mesmo, em utilização, tá? Como aqui a gente tem o can, que ele é um modal, aqui eu tenho, na verdade, uma composição que é ser capaz de fazer alguma coisa, mas literalmente, né? Be, ser able, capaz de habilidade, de ser hábil a fazer alguma coisa. Então, ser hábil to do, ser hábil de fazer, de performar alguma coisa, tá? Enquanto o can, ele é um modal ali, ser capaz de fazer alguma coisa, também ter a habilidade. Então, na minha composição, por exemplo, ó, I can fly, né? Porque entre can e o verbo, eu não coloco to, então I can fly, ou então eu dizer assim, ó, I am able to fly, vai dar o mesmo sentido, né? A primeira, se eu for fazer uma tradução mais direta, eu posso voar, e a segunda, eu sou capaz de voar. Mas no sentido da entrega da mensagem, é a mesma. Eu percebo só uma diferença aqui que é grande e que eu preciso passar isso para vocês, é quando a gente transporta esse sentido para o passado, né? Que seria assim, ó, I could fly, por exemplo, e dizer, porque a gente sabe que o could é o passado do can, né? Ou dizer, então, I was able to fly, tá? Aqui tem um sentido muito distinto, porque assim, quando eu coloco o could fly, eu podia voar, pode dar esse sentido de eu podia voar, mas não voei. Agora, se você fala assim, ó, I was able to fly, dá o sentido de eu era capaz de voar, eu voei por muitas vezes, hoje eu não consigo mais voar. Então, quando a gente leva para o passado, ele tem uma diferença assim. A entrega da mensagem no presente, a mesmo sentido, mas no passado, sim, né? Eu teria que explicar um pouco mais aqui no could, dizer assim, ó, I could fly and I flew so many times, but nowadays I can't fly. Agora, se você coloca simplesmente a was able to fly, ele dá sentido. Porque lembra que o could, ele pode ser o pude, mas ele pode ser o podia. Eu podia voar, mas sei lá, tava meio com preguiça, tá bom? Mas, Cami, na entrega da mensagem no presente, mesmo sentido. Só que um é modal, um é modal, né? E o outro é uma composição literal, verbo to be mais able to, tá bom? Vamos lá, o que mais? Mais alguma dúvida? Teacher, como falar peças de carro em inglês? Parts, tá? Literalmente parts, de partes. Sim, ó. Car parts, tá? Junta o car com car parts, alright? Alright, cadê os likes aí, galera? Olha lá o pessoal cobrando os likes. Aqui tem mais pra mim, viu, man? Aqui eu já tô com 40 e poucos likes. O YouTube tá meio complicado nessa coisa de atualizar likes. Então, muito obrigado você que já deu o seu like aí. O mesmo que tentou e não funcionou, tá? Acho que o que vale é a intenção. I'm going to listen to the audio later because I arrived just now. Alright, Marley, do it. Do it when you have some free time. Thanks, teacher. Valeu, thanks. Legal. Pessoal, bom, vamos lá. 23:04 já, desculpa, passei 4 minutinhos do tempo aí, foi super gostoso o papo, mas gostaria de agradecer a vocês mais uma semana aqui juntos, terça e quinta, semana que vem tem mais, na outra e na outra. Pelo menos até a aula de número 100 estaremos aqui juntos todas as semanas. Thank you guys so much. I've been saying this all week, but yes, it's true. It's been a pleasure for me, to be here with you, sharing this special moment of knowledge exchanging. Knowledge exchanging is a special moment, and I'm so glad to be part of it. So thank you so much, guys. Have an amazing weekend. Take care of yourselves. Take care of your family, of your loved ones, and I'll see you guys next week with a bit more of knowledge and with a bit more explaining, practicing, teaching, and whatever you want to call it. So thank you so much, and I'll see you next class, guys. Bye-bye.